E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo ok? Prontos, com energia ainda para a gente dar sequência, para terminar essa nossa primeira série sobre redação, sobre a redação da FUVEST? Ok, se vocês estão com energia, estão no lugar certo, porque aqui o que a gente pretende fazer é isso, né? Oferecer para vocês essa energia, essa segurança, essa confiança através da leitura, da escrita, da redação, da literatura, enfim, as coisas de que gostamos, nós que estamos nesta casa, na Elite. Vem comigo! A nossa conversa de hoje finaliza, como eu disse, a abordagem da redação da FUVEST e ela pretende, analisar com vocês então a conclusão e fazer algumas considerações finais que eu acho importantes para recapitular tudo aquilo que a gente discutiu nessa série e sistematizar mesmo um procedimento que pode ser bastante útil a vocês que querem aprimorar a qualidade da escrita. Então vamos lá. Nos encontros anteriores, no último encontro mais especificamente, eu procurei apontar para vocês, na introdução e também nos argumentos, os recursos, os elementos que eram necessários para que se produzisse um texto com relativa qualidade, um texto que seja satisfatório diante de uma banca de correção no vestibular ou em qualquer outra situação de escrita que exija de nós, redatores, uma boa produção, ok? Vamos dar uma olhadinha então na conclusão, como é que nós encerramos toda aquela discussão a respeito da proposta da FUVEST 2011. Não há solução redentora para determinados problemas gerados pelo modo de vida dominante na sociedade. Por isso, é preciso intensificar em todas as esferas projetos e campanhas que estimulem o altruísmo e o comportamento pautado pela responsabilidade com o futuro, os quais produzam como resultado a consciência e a prática de que o presente não pode ser vivido de modo inconsequente. É chegada a hora de plantarmos as árvores, as quais darão flores para gerações vindouras, mesmo que elas floresçam só daqui a 50 anos. Muito bem. Vamos fazer uma breve análise, alguns apontamentos desambiciosos em relação ao modo como essa conclusão foi composta, como ela foi elaborada. Primeiro, observem que eu estou dando uma resposta àquela pergunta que a FUVEST faz quando apresenta a tese. É possível que nos dias de hoje o homem seja altruísta, que nós tenhamos um comportamento solidário? É possível que nós consigamos desenvolver essa capacidade de elaborar projetos que só darão resultado para gerações futuras? Eu disse, não há solução redentora para determinados problemas gerados pelo modo de vida dominante na atual sociedade. Eu estou dizendo, não é possível, não haverá milagres. Enquanto nós estivermos inseridos nesse modelo capitalista, pelo menos até aquilo que ele nos indica hoje, esse modo de vida absolutamente altruísta e que estimule as pessoas a projetos cujos resultados só aparecerão, provavelmente, muitos deles para as próximas gerações, em função da discussão encaminhada, eu chego a essa conclusão. Não é possível, ou pelo menos até este momento, em função do modo como as coisas estão, como elas são. Claro que esse não meu está condicionado à linha argumentativa. Então voltem aos argumentos. Se vocês voltarem aos argumentos, vão perceber que tudo aquilo que eu disse, sobretudo no argumento 1 e no argumento 2, tudo aquilo justifica a minha negação. Então vejam, os problemas gerados pelo modo de vida dominante na atual sociedade não permitem realmente que nós desenvolvamos neste momento o altruísmo na medida em que ele seria necessário, a elaboração de projetos futuros
na medida em que eles são necessários e urgentes. Elemento de coesão. Eu tenho aqui uma conjunção conclusiva. Por isso, assim, dessa forma, né? É preciso intensificar em todas as esferas, projetos e campanhas. Notem que eu apresento também algumas soluções, né? Uma solução que é passível de realização. Isso é uma questão bastante importante. Não adianta, na conclusão, nós apontarmos soluções que não são plausíveis, que não podem ser praticadas. Então, eu entendo que alguma coisa que seria possível com vistas a minimizar a gravidade dessa situação seria a realização de campanhas que viessem a desenvolver uma consciência maior, uma consciência efetiva em relação ao que a nossa negligência hoje tem representado como ameaça, não só para o futuro, mas para o presente também, né? E o que eu faço no desfecho? Uma estratégia até que eu tinha mencionado para vocês na leitura do texto. Eu faço uma retomada da imagem que motivou a pergunta tema. Eu estou retomando justamente o elemento motivador, que é a palmeira. Ah lá, é chegada a hora de plantarmos as árvores. Eu estou fazendo referência àquelas palmeiras que foram mostradas na imagem antes mesmo dos textos da coletânea, as quais darão flores para gerações vindouras, mesmo que elas só floresçam daqui a 50 anos. Observem que na minha conclusão, apesar de eu ter dito que não há uma solução redentora, há caminhos que podem minimizar a gravidade desse processo e fazer com que mais pessoas possam aderir a esses projetos de natureza solidária, de natureza fraterna, de natureza altruísta. Dificilmente nós vamos vencer esse modelo capitalista que junto consigo nos impõe tantos prejuízos, mas é possível que a gente encontre alternativas, saídas que possam minimizar os problemas. É preciso que num dado momento alguns de nós, muitos de nós resolvam plantar essas árvores pensando que a gente pode também fazer alguma coisa boa para os outros, ainda que seja para um outro momento. Tá? É assim que eu encerro o texto, deixando aí uma mensagem que ao mesmo tempo é objetiva, mas otimista, né? O que é possível nesse momento? O que é possível é isso, então façamos, né? Algumas considerações que eu acho importantes a título de fechar essa nossa conversa. Nós estivemos aqui em 4 encontros, tentando aprender, tentando encontrar caminhos, tentando encontrar soluções que permitissem chegar a um resultado. Um texto relativamente bem escrito e que contivesse as ideias mais importantes, que contivesse elementos fundamentais, que fosse coeso, que fosse coerente com aquilo que a proposta solicita ou exige. E eu vou apontar para vocês, no final dessa nossa conversa, algumas dicas. Primeiro, não se esqueçam, necessidade de uma leitura criteriosa da coletânea. Durante todo o tempo em que dei aula de redação, eu dizia para os alunos, se vocês fizerem a primeira leitura da coletânea e acharem que já entenderam tudo, isso é muito perigoso. E se vocês fizerem uma primeira leitura e acharem que não entenderam nada, isso significa pouco esforço. A primeira leitura, como eu disse, é uma leitura de reconhecimento que não nos revela tudo, mas sem dúvida nenhuma, sempre existirão ali elementos que têm a ver com aquilo que nós passamos a vida inteira estudando ao longo da vida escolar e fora da vida escolar. Porque nós lemos jornais, nós lemos revistas, nós escutamos noticiários, nós debatemos assuntos do dia a dia que acabam se fazendo presentes nas propostas de vestibulares com os nossos amigos, com os nossos professores, com a nossa família. Então, é preciso que a gente saiba
há uma primeira leitura e depois é necessária uma leitura criteriosa. Essa leitura criteriosa é aquela análise em que a gente vai separar os elementos mais importantes a serem aproveitados na produção do texto. Reflexão sobre as possibilidades de abordagem em função da solicitação da proposta e do repertório de informações. Esse é o meu primeiro norte. Do que eu posso falar? Existe só uma abordagem possível? Jamais. Mas existem abordagens que precisam ser coerentes com o que a proposta pede. Você pode escolher diferentes caminhos para chegar ao mesmo lugar. Na redação também funciona assim. Os argumentos que você seleciona podem ser diferentes dos meus, do dele e do dela. Mas eles precisam atender aquilo que a proposta exige, aquilo que ela espera de nós. E isso depende do repertório. O repertório se constrói ao longo de uma vida. O repertório se constrói na aula que você assiste, no texto que você lê, na notícia que você ouve no telejornal, nesse debate, nessa discussão, às vezes na mesa de jantar com a sua família, na roda de amigos. É sempre possível tirar uma reflexão positiva e produtiva, mesmo das situações que podem parecer mais prosaicas. Outra coisa importante, esse processo de construção de repertório não quer dizer que para cada texto, para cada vestibular, você precisaria construir um novo repertório que só serviria aquele texto. Já pararam para imaginar quantos temas de redação poderiam aproveitar o capitalismo como argumento? Eu estou dando uma boa notícia a vocês. Muitas vezes, um elemento do nosso repertório servirá para muitas propostas de redação, para diversas propostas de redação. E isso é muito interessante. Esse conhecimento sólido, essa constituição de um repertório realmente consistente pode ajudar o aluno nas produções de texto as mais variadas, dos mais diferentes vestibulares, por exemplo. Organização dos argumentos e da sequência do texto, que foi aquilo que eu fiz. E olhem, eu vou dizer uma coisa, eu não fiz aquele planejamento porque eu precisaria gravar uma aula para vocês. Eu fiz aquele planejamento porque esse é um procedimento meu. Eu tenho 50 anos de idade, eu fiz uma faculdade de 4 anos, uma especialização de 1 ano, eu fiz 1 ano e meio de mestrado, eu fiz 3 de doutorado, mas eu ainda preciso de um esquema de texto, para que eu saiba onde eu estou, para onde eu vou e como eu pretendo terminar aquilo. Isso é inteligente, isso nos dá conforto, isso nos dá segurança na hora da escrita. Façam, experimentem, isso é muito bom. Atenção, cuidado, o vocabulário é adequado àquele tipo de texto? Não precisa ser preciosista, mas também não se pode vulgarizar. Olhem as repetições e os ecos antes de você passar o seu rascunho na versão definitiva. O uso adequado de elementos de coesão. O seu texto está coerente? Não há ideias que estão se contradizendo? Todos esses questionamentos precisam ser feitos antes que o seu rascunho se transforme no texto que vai ser entregue ao corretor. Seja ele o professor, seja ele o sujeito que está na banca do vestibular. Consistência argumentativa. A consistência argumentativa, naturalmente, decorre do repertório de informações. Quem lê bem tende a escrever bem. Porque as pessoas produzirão, então, através da leitura, ideias e vocabulário. É preciso compreender as coisas e é preciso traduzir essa compreensão em palavras. O repertório, ele é semântico e ele é lexical. Quando nós lemos textos bem escritos, nós aproveitamos ideias interessantes e nós aprendemos palavras pertinentes, cabíveis em tantos outros textos, em tantas outras situações de comunicação. Leiam textos bem escritos. Uma maneira
de você desenvolver muito a sua capacidade de redator é, como eu disse e repito e direi sempre, desenvolver a sua capacidade de leitor. É nos bons exemplos que nós encontramos recursos para que possamos produzir os nossos bons textos. E, finalmente, retomada de elementos da introdução na conclusão. Tá? Vocês viram que eu fiz isso no meu texto. Quando eu retomo a imagem da palmeira, dizendo que elas precisam ser plantadas para que as gerações futuras possam ver esse espetáculo daquela única florada. É importante essa retomada para mostrar para o corretor do seu texto que a linha temática foi mantida, que em nenhum momento do texto você se desviou daquilo que realmente precisava ser discutido. Isso dá integridade ao texto. O que é o texto? O texto é uma tessitura. O texto é uma costura em que cada palavra se liga a outra palavra, cada expressão a outra expressão, cada parágrafo a outro parágrafo, para formar um único sistema de sentido. E a gente só consegue atingir essa plenitude da escrita, esse resultado exitoso e satisfatório que tanto se espera, que nós queremos naturalmente, quando nós obedecemos a essas, eu não chamaria de prescrições, eu diria esses procedimentos, tá bom? Eu espero ter sido claro, eu espero que tenha lhe servido essa nossa conversa, ou melhor, as nossas conversas, né? Já que nós dividimos isso em 4 blocos para ser mais produtivo, para ser menos cansativo, enfim. Mas eu repito, fiquem à vontade, mandem as suas sugestões. A nossa ideia é fazer alguma coisa assim também pensando nos temas da Unesp, no Enem, naturalmente, claro, tá? Em breve, mais novidades, mais conversas sobre como a escrita vai ser exigida de vocês em cada um dos vestibulares, tá bom? Vale o recadinho de sempre, no final das nossas conversas. Deixa o seu ok, a sua curtida, se você acha que esse vídeo valeu a pena, que ele te ajudou, tá? Ativa lá o sininho das notificações, manda o seu comentário para que eu saiba se essa conversa está saindo a contento, né? Se ela atende às suas expectativas ou não, o que é preciso remodelar, reorientar. E, finalmente, eu também vou repetir o bordão. A elite é uma questão de conhecimento. Eu disse no primeiro vídeo, o conhecimento é o que de melhor nós podemos adquirir e é o que de melhor nós podemos oferecer. É muito bom, por exemplo, ler um texto de alguém que me ensina, e é muito bom também saber que alguém leu um texto meu que pode ensinar alguma coisa. Isso dá uma satisfação que, para muito longe dos gozos do sistema capitalista, deixa a gente muito feliz. Ok? Estamos juntos. Eu espero vocês para os nossos próximos encontros. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Beijo.